Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Blau Farmacêutica. Hoje temos conosco Marcelo Hahn, CEO, Douglas Rodrigues, CFO e Melissa Angelini, IRO. Lembrando que teremos a sessão de perguntas e respostas ao final deste call e todos poderão fazer perguntas via webcast. O webcast também está sendo gravado e ficará disponível no nosso site de RI. Agora, gostaria de passar a palavra ao Marcelo Hahn, CEO, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos, obrigado, Melissa. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. Hoje vocês estão tomando conhecimento dos resultados e observarão que estamos em um mercado resiliente e de crescimento constante. Vou começar a apresentação falando sobre os principais destaques no slide 2. Continuamos com um crescimento consistente, com aumento de 27% na receita líquida nos últimos 12 meses e 20% de crescimento nos 9 meses do ano. Quando olhamos somente o trimestre, tivemos um crescimento de 6% trimestre contra trimestre. O resultado só não foi maior em virtude da postergação da licitação do Ministério da Saúde para a alfa-epoetina e pelo fato de que estamos, neste ano, com uma menor oferta de imunoglobulina, se comparado com o ano anterior. Só com esses dois medicamentos deixamos de faturar neste trimestre 35 milhões, se comparados com o faturamento do terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, tivemos uma diminuição na venda pública e chegamos ao nosso faturamento com 89% da receita advinda do canal privado. Se olharmos a receita acumulada dos 9 primeiros meses de 2020 no mercado privado, essa já ultrapassou toda a receita do mercado privado do ano de 2020. Quando olhamos o crescimento em termos de volume e preço, cerca de 90% do crescimento no trimestre veio do volume. Começamos a ver alguma pressão de preço, pela volta de alguns concorrentes que não estavam produzindo, mas estamos bem posicionados no mercado. Nesse terceiro trimestre, houve um movimento atípico do mercado. Os hospitais, em geral, viveram um dilema entre o equilíbrio de desmobilização do leito Covid e a retomada de atendimentos normais pré-Covid, como cirurgias eletivas, entre outros procedimentos que ainda estavam em recomposição, o que gerou uma retração do apetite de compras. É muito importante que a gente acompanhe esse cenário para entender as tendências para os próximos meses. E é exatamente isso que estamos fazendo. E novamente deixamos de atender toda a demanda do mercado por restrições de capacidade produtiva a quais continuamos endereçando. Neste cenário, o nosso market share do trimestre dentro do nosso mercado endereçável caímos de 30% para 26% impactados pela imunoglobulina e alfa-epoetina, que acabamos de comentar. No ranking do segmento hospitalar do IQVIA, estamos no top 12 de todo o mercado e somos a segunda maior indústria farmacêutica nacional no ranking. Nesse trimestre, aumentamos os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, investindo 8% da nossa receita líquida. Este foi o maior investimento em um único trimestre nessa área. No acumulado do ano, dobramos o investimento PDI em relação aos 9 primeiros meses de 2020. Estamos muito entusiasmados com o foco total em desenvolver um crescimento sustentável para o futuro da companhia. Tivemos 9 produtos protocolados na América Latina, 5 no Brasil e 4 na América do Sul, além de 3 registros de produtos aprovados na América Latina. Como podem ver no slide 3, temos um pipeline robusto entre produtos que já foram submetidos e registros e que estão em desenvolvimento em diversas fases. Com o mercado endereçável só no Brasil de aproximadamente 7,6 bilhões, sendo 5 bilhões em projetos e parcerias que estamos negociando e 2,6 bilhões em projetos em desenvolvimento internamente. Neste cálculo, não está precificado a oportunidade da vacina do Covid-19, apesar de estarmos confiantes para a obtenção do registro, visto que estamos cumprindo todas as exigências regulatórias. No slide 4, vocês podem ver as nossas iniciativas operacionais. Aqui eu gostaria de destacar a ampliação física das instalações do Blau Inventa. Para acelerar essas novas instalações do Blau Inventa, tomamos a decisão estratégica de utilizar o espaço atualmente utilizado pela área administrativa para essa ampliação. Com isso, a área administrativa, a qual já havia um planejamento de reforma, ganha um novo espaço mais moderno em São Paulo, atendendo às principais necessidades em virtude da nova estrutura corporativa, atentando aos principais guidelines ESG e à projeção de crescimento da organização. Já a nova área do Inventa proporcionará um novo salto de crescimento de números de projetos em desenvolvimento simultaneamente.
Aqui em Cotia, estamos focados com a finalização e início das operações das 2 novas linhas da área de especialidades do prédio 210. A expectativa é que fique pronto até o final do ano e operacionalmente durante o segundo semestre de 2022, o que nos permitirá aumentar a nossa capacidade de especialidades em cerca de 20% em unidades. Também estamos recorrentemente fazendo melhorias nas nossas atuais instalações e em processo, alinhados à excelência operacional, aumentando a capacidade produtiva em todas as unidades da companhia. Sobre o projeto P1000, que é o nosso projeto da nova planta em Pernambuco, já entregamos o protocolo de intenções às autoridades e estamos esperando a devolutiva ou aprovação. A equipe responsável pelo projeto já está avançando com as análises de implantação da unidade Fabril e, simultaneamente, estamos prospectando oportunidades para antecipar o início das operações naquele estado, o mais breve que possível, a fim de capturar benefícios e energias a partir de 2023. Sobre a Hemarus, no slide 5, o primeiro centro de coleta do plasma dos Estados Unidos, em Lauderhill, já está operacional e gerando receita. O volume de doadores está crescendo dia a dia, e já nos últimos dias desse primeiro trimestre de operação, chegamos a cerca de 15% de doações diárias esperadas na maturidade do centro. Recentemente, ampliamos os horários de funcionamento iniciais para atender diariamente, das 8 às 18 e sábado das 10 às 16 horas. Estamos em processo final da contratação das obras da segunda unidade da Hemarus. O local definido foi o Northside Mall, é um shopping center em Miami. A previsão é que essa unidade esteja pronta no primeiro semestre de 2022. Simultaneamente, já estamos prospectando as localidades dos próximos 2 centros. Estamos muito entusiasmados com os resultados e pretendemos acelerar o desenvolvimento de novas unidades a fim de chegar à coleta necessária para subsidiar as nossas necessidades. No slide 6, falando ainda em inovação, iremos lançar em breve um novo programa. O objetivo é ficar mais próximo das startups, health techs e reforçar nossa estratégia de inovação aberta, melhorando nossos processos ou investindo em startups voltadas à saúde em geral, tanto produto quanto serviços. Indo para o slide 7, vocês podem ver algumas das nossas iniciativas de ESG e nossas conquistas. Considerando a relevância do tema para a organização, o Conselho de Administração definiu a estratégia de criar o Comitê de ESG a fim de reforçar a disseminação da cultura ESG dentro da companhia e para revisar a matriz de materialidade. Todos os colaboradores estão bem engajados com esse novo projeto de levar o ESG no dia a dia da companhia e nas operações. No primeiro semestre de 2022, divulgaremos os indicadores e detalharemos todas as iniciativas. E para finalizar, nesse início do último trimestre de 2021, continuamos entusiasmados e comprometidos para trazer os resultados alinhados com o nosso planejamento para 2021. Agora, eu passo a palavra para a Melissa Angelini, para comentar sobre a nossa performance operacional. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Indo para o slide 8, como o Marcelo comentou, estamos em um momento de transição dentro dos hospitais. Esse reequilíbrio entre desmobilização de leitos COVID e a eventual retomada dos atendimentos pré-COVID, como as cirurgias eletivas, é algo que estamos monitorando de perto. Os hospitais não voltaram aos níveis pré-COVID, ainda estão um pouco estocados e estão fazendo compras bastante direcionadas para manter o KPI de estoque. E mesmo nesse cenário, nossa receita líquida cresceu 6% no trimestre e 20% no acumulado do ano. Quando olhamos o LTM, estamos crescendo 27%. No gráfico nesse slide, vocês podem ver o histórico trimestral da empresa. Aí é bastante importante, quando vocês olham o LTM, é nítido a evolução do crescimento que a Blau tem. E quando olhamos diferentes trimestres, conseguem ver mais as variações. Justamente por isso a gente gosta de olhar ou o acumulado do ano ou os últimos 12 meses. Indo para o slide 9, mostramos o breakdown da receita das unidades de negócio. Então, a gente teve crescimento de receita em praticamente todas as unidades de negócio, exceto biológicos. A linha de especialidades continua performando bem. As linhas de antibióticos, cefalosporínicos e anestésicos foram os destaques do trimestre. Em oncológicos, a gente continua ganhando tração, com 56% de crescimento no trimestre, representando já 6% da receita total. Continuamos evoluindo bem com a operação e todos os nossos produtos estão performando. A linha de outros também teve uma performance positiva. Começamos a ver, inclusive, a retomada do Botulim. A linha de biológicos ainda está impactada pela diminuição da oferta de imunoglobulina e o faseamento da licitação de alfa-poetina. Os outros biológicos dentro dessa unidade tiveram uma boa performance no trimestre.
Como o Marcelo comentou, caso a gente igualasse a receita desses dois produtos, imunoglobulina e alfa-poetina, neste trimestre, a venda que tivemos no terceiro trimestre do ano passado, o crescimento do trimestre teria sido de aproximadamente 17%, e o crescimento acumulado do ano de 25%. A imunoglobulina é um tema conhecido por vocês e também já explorado agora no call. E como ele estava dizendo, a coleta de plasma já está sendo retomada nos Estados Unidos, inclusive no nosso centro, como vocês viram, e em outros países também. E a expectativa é que no segundo semestre de 2022 a gente consiga ter maior volume de imunoglobulina para venda. Sobre a alfa-poetina, como comentamos anteriormente, para o terceiro trimestre tivemos somente o aditamento ao contrato. Ainda estamos aguardando a nova licitação do Ministério. E para facilitar esse entendimento da licitação, no slide 10, mostramos a evolução da licitação do Ministério e a entrega do produto. Aqui fica claro que a performance do produto pode ser volátil entre os trimestres, dependendo de quando fazemos as entregas. Então, aqui vocês podem ver que a licitação que ganhamos em 2017, terminamos de entregar em 2019, já que também teve aditamento da mesma. A licitação que ganhamos em 2019, entregamos toda durante o ano de 2019. E a licitação que ganhamos em 2020, terminamos de entregar agora em setembro de 2021, já com esse aditamento comentado. O volume total vem crescendo nesses últimos anos, mas as entregas são de acordo aos contratos, ou seja, depois que eles fazem o pedido de preço, eles têm que fazer o contrato, né, e o pedido para a gente. Então, todas essas entregas são de acordo aos contratos, e como vocês podem ver, não cai necessariamente no mesmo trimestre ou no mesmo ano. Indo agora para o slide 11, temos aí lucro bruto e margem bruta. O COGS no trimestre foi muito impactado pelo mix de produto vendido. Com isso, a nossa margem bruta foi de 48% no trimestre e 51% no acumulado do ano, impactada pelo mix de portfólio e alguma pressão de preço, como o Marcelo comentou. É importante a gente ressaltar aqui que, como sempre comentamos nos outros calls, a expansão de margem que apresentamos nos últimos trimestres não necessariamente era algo recorrente. Depende muito desse mix que a gente consegue vender no trimestre. E nesse trimestre, a gente vê a margem retomando aos níveis históricos apresentados pela companhia. E quando olhamos últimos 12 meses ou acumulado do ano, estamos bastante em linha. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que comentará sobre a performance financeira. Obrigado, Melissa. Bom, pessoal, bom dia. Seguindo aqui, vamos para o slide 12, falar um pouco aqui das despesas operacionais. Conforme já destacado aí na apresentação, a gente teve um trimestre de uma menor performance e crescimento no nosso top line, e aí, consequência, você tem uma elevação aí do nível de despesa operacional. O principal driver é o nosso investimento em PDI. Vocês podem ver que no efeito de 9 meses acumulado, ele é responsável por mais de 50% do crescimento total da despesa operacional da companhia. Claro que tem um efeito no resultado agora, de curto prazo, mas isso é para endereçar o futuro da companhia. Desconsiderando esse efeito aqui na evolução da despesa operacional e também a despesa não recorrente do IPO que tivemos, a companhia segue diluindo o SG&A, teria uma diluição de mais de 1 ponto percentual, ou seja, continuamos com foco em alavancagem operacional, mostrando a eficiência do nosso modelo de negócio e acelerando aqui investimento em PDI para aumentar o nosso mercado endereçável. Vocês podem ver aqui no quadro abaixo que a companhia atinge um novo nível de investimento. Hoje a gente já fala em 5% da receita líquida da companhia para endereçar esse investimento. Indo para o próximo slide aqui, a gente tem aqui o EBITDA. Bom, como já destacado os efeitos tanto do lucro bruto e o maior investimento em PDI, na comparação TRI versus TRI, a gente tem um TRI de uma performance menor em relação ao terceiro TRI de 2020. Vale destacar que o nosso terceiro TRI de 2020 foi o melhor TRI em termos de performance de resultado de margem da companhia no ano passado. Mas no year to date, é importante destacar que nosso EBITDA cresce 30% e apresenta margem de 38%, ou seja, demonstra a nossa capacidade, a resiliência da companhia de continuar entregando resultados e expandindo rentabilidade. Esse é nosso track record. Indo para o próximo slide, slide 14, aqui destacar o efeito das despesas financeiras e o lucro líquido, né? Tanto no TRI quanto no year to date, a gente teve um impacto muito favorável do reconhecimento do ganho dos nossos contratos de hedge. A companhia fecha posição de 30/9 com 44 milhões de moeda estrangeira em contratos de hedges, e isso tem um efeito muito positivo aqui na nossa despesa e receita financeira, além da remuneração do caixa investido que nós temos. Adicionalmente, para efeito de lucro líquido, vale destacar
as deduções que a gente teve para redução de taxa efetiva de imposto de renda. A companhia hoje tem uma capacidade maior de pagamento de JCPs, dado o aumento do seu patrimônio líquido, e também, pelo alto investimento em PDI, explorar muitos benefícios da lei do bem. Então, isso traz um benefício fiscal também para a companhia, uma redução aí de taxa efetiva. E em termos de caixa, a gente também teve a compensação das despesas do IPO no pagamento de imposto. No geral, um lucro líquido que cresce no trimestre 25% e numa performance dos últimos 12 meses de quase 50%. De novo, vale destacar capacidade da companhia de continuar entregando resultados, crescendo e aumentando rentabilidade. Esse é o nosso foco. Bom, finalizando a parte de resultados, vamos cobrir agora a parte de balanço da companhia, indo para o slide 15. Bom, acho que a companhia sempre mostrou, demonstrou e está no seu discurso que estamos iniciando um novo ciclo de investimentos. A companhia tem um novo patamar aqui para entregar resultados no futuro. Então, vocês veem claramente essa evolução aí, a companhia quase dobra o nível de investimentos em CAPEX, tanto de CAPEX de imobilizado, CAPEX de intangível, imobilizado totalmente relacionado ao nosso aumento de capacidade produtiva, investimentos nas nossas unidades aqui de São Paulo e Goiás, e intangível, acho que como destacado aí, vocês conseguem ver o pipeline, o mercado endereçável do nosso pipeline, é o foco da companhia, fazer investimentos no curto prazo para garantir a sustentabilidade do negócio no futuro. Na parte de working capital, a gente manteve o mesmo nível do trimestre anterior, é um nível mais elevado do que o histórico da companhia, teve uma pequena mudança aqui entre DSO e DPO, mas ainda o principal impacto é a questão do nível de inventários. Basicamente, a gente tem um inventário maior, principalmente na parte de produtos biológicos, um pouco em função aí do faseamento do contrato da Alfa. Existem também algumas negociações estratégicas da companhia e ela elevou um pouco o nível de estoques, até para aproveitar eventuais isenções fiscais temporárias ou negociações estratégicas de alguns insumos. Esse aqui é um novo patamar e a gente deve ver aí como ele se comporta para o fechamento do ano, aí vamos aguardar o último tri. Bom, aqui indo para o último slide, a posição de caixa, a companhia tem uma posição de caixa muito fortalecida para fazer frente a esse novo nível de investimentos que ela precisa fazer. Nós temos uma posição de caixa líquido de mais de 500 milhões, a dívida bruta da companhia é basicamente composta pelas suas debêntures, o timeline da dívida, aí a gente está falando de vencimentos até 2027, a um custo muito atrativo. Então, a companhia está muito bem posicionada para fazer os investimentos necessários e continuar entregando resultados de acordo com o seu plano de negócios. Muito obrigado, pessoal. Agora a gente vai ficar aqui e abrir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Douglas. Então, eu vou ler algumas das perguntas que a gente já vem recebendo. A primeira pergunta vem do Vinícius Figueiredo, do Itaú. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira pergunta seria o pipeline. Vocês poderiam, por favor, comentar sobre o ambiente competitivo para os produtos dentro do pipeline no curto e médio prazo, considerando que parte dos medicamentos no pipeline tem potencial de serem o primeiro genérico similar do mercado? Qual participação vocês imaginam capturar? Depois tem outra pergunta de Alfa, mas eu vou deixar essa primeiro, depois a gente vai para outra. Bom, pessoal, é uma boa pergunta, obrigado. A ideia da companhia é sempre ser muito conservador, né? Então, dentro das nossas projeções, do nosso plano de negócio, a gente sempre considera aí de conquistar 10% no primeiro ano desse mercado, né? E aí gradativamente ir subindo, né, até a média histórica da companhia, que é cerca de 30%. Então, essa é a ideia da companhia, das nossas projeções, no nosso plano de negócio. Obrigada, Marcelo. Continuando com a pergunta do Vinícius, a segunda pergunta seria sobre a licitação de alfapoetina. Acreditam que ainda deve acontecer no quarto TRI ou fica mais para o começo de 2022? Bom, os estoques do Ministério da Saúde para a distribuição desse medicamento no Sistema Único de Saúde estão relativamente baixíssimos, né? Eles têm produto só até os primeiros 15 dias de dezembro. Eu acredito que essa licitação vai ocorrer ainda nesse mês de novembro, né? E se tudo der certo, se a gente se sagrar vencedor, né, e a gente tiver um preço razoável
a gente vai, sim, trazer esse pedido para dentro de casa, e aí a gente vai poder considerar ele aí para o quarto TRI ainda e para o ano que vem. Esse é o objetivo da companhia, né, mas a gente depende aí do andar dos procedimentos internos do próprio Ministério da Saúde. Obrigada, Marcelo. Próxima pergunta vem do Pedro Fagundes, da Newfoundland. Marcelo mencionou uma pressão de preço. Vocês podem dar mais detalhes? Quais são os concorrentes que voltaram a produzir e em quais drogas vocês sentiram esses efeitos? Na verdade, a gente tem diferentes competidores para cada tipo de medicamento nosso. Né? A gente não tem um medicamento não temos um competidor direto, né, que tenha a amplitude de ter todas as nossas drogas. Então a gente tem notado a maior oferta, né, de medicamentos na área de especialidades, né, para os hospitais e para os distribuidores, e aí a gente tem tido um combate maior com eles, né? Mas nada significativo e nada que tenha comprometido aí o nosso planejamento para o atendimento do nosso plano de negócio. A próxima pergunta vem do Leandro Bastos, do Citi. São duas perguntas. A primeira, podem comentar um pouco sobre os ofensores de margem bruta ano contra ano, mesmo com a diminuição em vendas públicas? Como enxergam a normalização dos níveis de estoques para frente? Podemos esperar uma aceleração em receita no quarto TRI ou esperam um processo mais gradual? Bom, obrigado, Leandro, a pergunta. Bom, a gente até destacou muito no primeiro semestre, né? O efeito da margem bruta, ele sempre está relacionado muito ao mix. A gente apresentou um melhor resultado no primeiro semestre e hoje aí até nessa dinâmica, acho que foi muito bem explorado esse movimento de ajuste de demanda e de mix aqui no terceiro TRI. Ele tem um efeito aí que não foi, né, tão positivo quanto foi no primeiro semestre. Mas essa é a dinâmica, eu acho que a companhia está muito bem posicionada. No geral, nossos resultados aí mostram uma evolução em termos de margens brutas e margem líquida, e aí o que esperar, acho que assim, do nosso lado, acho que muito bem destacado, a companhia está muito bem posicionada para fazer frente a essas demandas, seja em contratos públicos, seja atender a demanda do mercado privado, e eventualmente entregar aí o nosso plano que, né, de 2021, muito em linha e eventual até com upside em termos de rentabilidade. Obrigada, Douglas. A próxima pergunta vem do Ian Seskin, do BTG Pactual. Então, também são duas perguntas. A primeira é, notamos que a contração de EBITDA no trimestre não somente foi reflexo da dinâmica incomum em biológicos, mas também de um mix desfavorável de produtos, que impactou negativamente a alavancagem operacional da companhia. Como esperam que seja esse mix nos próximos trimestres? Depois a próxima é sobre a JV, então vou deixar essa e depois a gente responde a outra. Bom, Ian, o mix para os próximos trimestres, né? Então, na verdade, eu acho que o Marcelo comentou bem durante o call que a gente já tem feito essa modificação do mix da companhia, de sair de um mercado público focado em 2 produtos e pulverizar o nosso portfólio. Então, hoje a gente tem esse portfólio bastante robusto, a gente continua trabalhando com ele. Claro que também depende muito do que o hospital precisa e no momento que o hospital precisa. Então, nesse terceiro trimestre, que foi esse momento bastante atípico, né, do cenário brasileiro, deles entenderem o que eles precisam lá dentro, a gente teve um mix diferente. Por isso que a gente teve esse impacto que você viu em margem bruta, que, consequentemente, acaba impactando todas as outras linhas. Vou deixar um pouquinho o Douglas falar um pouco sobre o EBITDA e depois a gente pode falar um pouco mais sobre o mix. O EBITDA no TRI, né, pessoal, até com esse efeito de margem bruta e principalmente o maior nível de investimento em PDI, ele tem esse efeito, mas é importante olhar aí no acumulado que a gente segue crescendo, nossa margem de EBITDA está em 38%, mostra uma evolução, né, em relação ao que a gente fechou 2020, a gente continua expandindo aí a margem, claro, a gente tem essa tendência agora, um novo patamar de PDI, a gente já está falando em 5% da receita, mas é importante que do lado de SG&A a gente continua diluindo despesa. E de margem bruta a gente vai buscar aí o melhor mix para rentabilizar a companhia, como sempre fizemos. A segunda pergunta do Ian é sobre a JV de coleta nos Estados Unidos. Poderia nos dar mais cor sobre a JV? A partir de quanto devemos ver o impacto dessa parceria transitando no resultado da companhia? Qual será a representatividade da iniciativa?
Bom, pessoal, a gente já tem agora aí, né, com a JV entrando em operação, a gente começa a fazer aquele processo de consolidação de resultados. Ainda não é muito significativo, dado o movimento que eles fazem. Provavelmente a gente vai começar, a gente já está dando um pouco mais de cor nisso, até nas próprias DFs. A gente tem aí, fez um movimento interessante até de aumentar a participação em um dos centros. Então, vocês vão começar a ver esses resultados aí nas DFs, mas é mais significativo provavelmente para 2022, assim que a gente vai fazendo esse ramp-up dessa operação. A próxima pergunta vem da Eugênia Cavalheiro, do JP Morgan. Como vocês estão vendo o impacto em custo por conta do aumento do preço de API e de tipo de câmbio, FX? Obrigado pela pergunta. A companhia está redeada, né? Então a gente não está sofrendo esse impacto do câmbio, né? E nós estamos bem atentos a isso. Temos uma previsibilidade aí de médio prazo, né, de manter os mesmos preços que a gente tem de aquisição, né? Então são contratos que a gente tem e acordos que a gente tem de longo prazo, né? A gente não faz compra spot, então a gente tem uma maior segurança nesse sentido. Então a gente se sente seguro em dizer que o impacto de aumento de custos nesse momento eles estão estáveis aos preços atuais, né? E a gente não deslumbra a médio prazo uma alteração. Obrigada. A próxima pergunta vem do Renan Ulrich, da Infinity. Qual a expectativa de capital de giro sobre a receita líquida para os próximos anos? Manter o patamar atual ou voltar ao patamar anterior, mais perto dos 35%? Bom, acho que o patamar de 35% histórico, né, está longe aí, até dado o novo ciclo de investimentos que a companhia vai fazer. A gente está crescendo, está endereçando maior exposição ao mercado privado, que sempre vai ter um maior prazo de recebimento, os giros dos nossos estoques. Então, eventualmente, acho que é algo próximo, mais de 45% do que eventualmente os 50% atuais. Vamos ver aí como que a gente começa a se movimentar para os próximos trimestres. Mas o 35% é um passado. Bom, essas eram as perguntas que a gente tinha aqui, então agora eu vou passar a palavra para o Marcelo para considerações finais. Pessoal, como todos puderam observar, e para aqueles que nos acompanham há muito tempo, é muito gratificante ver o sucesso dos resultados da transformação que a companhia vem fazendo. A nossa receita continua crescendo e a nossa dependência de imunoglobulina e alfa-petina tem diminuído ao longo dos anos. Para vocês terem ideia, tivemos uma redução de cerca de 80 milhões da receita desses 9 primeiros meses de 2021 em relação a 2020. Imaginem quando a gente tiver de volta esses produtos em oferta e a gente tiver a licitação. Os nossos resultados serão bem melhores. O nosso mix de portfólio continua robusto. Melhoramos o nosso acesso ao canal privado e temos um pipeline futuro diversificado e promissor. Muito obrigado pelo tempo de todos. Como falamos, estamos trabalhando em todas as frentes de crescimento da Blau e continuamos bastante ativos e atentos na prospecção de possíveis M&As, parcerias e outros. Todos os Blauers estão focados em trazer os resultados esperados e na geração de valor a todos os acionistas. Obrigado pelo tempo e tenham um ótimo dia.